Agora são 8h28. A morte de Genivaldo Jesus Santos por asfixia dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no último dia 25 tem provocado uma série de protestos em várias partes do Brasil, desde Umbaúba, em Sergipe, local do crime, como em grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre essa onda de indignação contra a morte de Genivaldo, que toma o país e o mundo, com Jefferson Amadeus, advogado criminalista e integrante do Movimento Negro Unificado. Olá, Jefferson, bom dia, seja bem-vindo. Olá, queridas e queridos, uma alegria estar aqui com vocês. Prazer é o nosso também estar com você, Jefferson. Infelizmente, né, num momento desses de tanta tristeza, de tanta comoção, e eu vou começar a falar com você justamente a partir dessa mobilização já no Brasil inteiro em relação a essa morte, a reação, a indignação, o protesto. Você foi um dos primeiros, né, já que organizou essa mobilização aí no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse inicialmente dessa morte do Genivaldo, da maneira como foi, por asfixia, com gás, bomba de gás lacrimogênio dentro do porta-malas, jogado, né, por policiais da Polícia Rodoviária Federal. Como é que você vê esse caso, Jefferson, a sua indignação inicialmente? Ótima pergunta. Inicialmente, eu vejo essa situação como uma espécie de não normalização diante da barbárie, né? A Coalizão Negra por Direitos, né? O Movimento Negro Unificado, o Instituto de Defesa da População Negra, dentre outros movimentos sociais, né? Não aceitam isso, que seria uma espécie de normalpatia, né? Seria isso, essa normalização da barbárie que faz com que nós lidemos com situações como essa de forma normal, né? Exato. E Jefferson, a gente entrevistou agora há pouco o Adilson Paes de Souza, ele que é tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, tem tese de mestrado, tese de doutorado, exatamente nessa área de direitos humanos, da psicologia, do direito. E ele está falando a respeito dos policiais envolvidos. São 5, né, os policiais envolvidos, já se confirmaram aí alguns dos nomes. Ele fala que eles deveriam estar presos, né, o que eles cometeram realmente foi um crime. Como é que você vê também essa avaliação, né, do tenente-coronel Adilson, e qual que é o seu posicionamento, né? O que deveria acontecer com esses policiais, né, com esses agentes da Polícia Rodoviária Federal que protagonizaram aí esse crime de tortura e de morte? Eu, na minha condição aqui de advogado criminalista, é óbvio que eu respeito sempre a questão do devido processo legal, né? Mas, de fato, diante de todas as situações já trazidas a público, é inegável, né, que há aí, digamos assim, os requisitos para uma eventual prisão temporária, assim como foi falado pelo querido colega aqui anteriormente, né? No entanto, uma situação em que passa pela questão do racismo estrutural, é importante que se diga que não é o sistema penal a panaceia para esses tipos de situações, né? Existe uma aposta, digamos assim, no sistema penal que faz com que olhe-se muito mais para o agressor, esquecendo-se da proteção à vítima, né? Então, esse é um ponto fundamental que deve ser debatido também. E, Jefferson, na realidade, todos nós estamos comovidos, né, com essa situação, só que ela é recorrente, né? A gente tem aí, durante muitos anos aqui no Brasil, esse tipo de crime, né, por parte de policiais, por parte do Estado. Enfim, eu queria que você falasse, esse aí é realmente, e pessoas, né, de pele negra, e como é que você vê esse racismo, né, estrutural no Brasil que continua vitimando pessoas, né, de pele negra, e ainda mais nesse governo de extrema-direita que a gente está vivendo? Ótima pergunta, querida. Tem uma frase que significa o seguinte: não existe barbárie sem legitimação. O que significa dizer isso? Significa dizer... Significa dizer... Sim, caiu momentaneamente, mas pode retomar, tranquilo. É que não existe barbárie sem legitimação, né?
A sua imagem está indo e voltando, né? Essa frase que eu vou anotar aqui, não existe barbárie sem legitimação, né? Exatamente, querida. Ou seja, para que as pessoas façam o que elas vêm fazendo, é necessário que as instituições, bem como as demais instituições, legitimem, né? Então, quando a gente tem situações como essa, eu posso dizer, sem nenhum receio de equívoco, que instituições, a exemplo do Ministério Público, do Judiciário, de alguma medida legitimam simbolicamente essa situação. O que ocorre, por exemplo, quando os policiais adentram numa residência sem mandado, desrespeitando as ordens constitucionais e tem lá na frente, né, a sua atuação policial ilegal legitimada pelas instituições, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a nota da Polícia Rodoviária Federal, logo após esse fato, tratando aquilo como uma mera fatalidade, né, é uma espécie de legitimação simbólica de toda essa barbárie. Tanto que depois eles voltaram atrás, né? E aí eles falaram que eles não admitem esse tipo de conduta, né? Quer dizer, eles perceberam que pegou muito mal, né? No português, assim, popular, não é isso, Jefferson? Exatamente, por isso que é fundamental esse papel de todas as instituições, né? Assim como, por exemplo, tem feito, né, a mídia por intermédio de vocês e outros veículos de comunicação, né? Porque nós não podemos, em hipótese alguma, legitimar ou conviver com uma situação em que abramos os jornais e nos deparamos com 25, 30, ou seja lá quantas pessoas mortas em decorrência de uma, abre aspas, operação policial, né? De fato, toda palavra, né, todo conceito é uma disputa de poder e é preciso dar o nome correto ao que tem ocorrido aqui, né? No caso do Rio de Janeiro, onde se derrubaram, onde têm ocorrido as operações policiais, trata-se de uma chacina, e o que ocorreu aí, né, nesse caso, é evidentemente um ato de racismo, que uma feição de nazismo também, né, que traz toda essa questão de ser colocado dentro de uma câmara, enfim, né, esse resquício da nossa sociedade. Exato. E Jefferson, a gente está vendo também que algumas ONGs, né, querem que a União pague indenização, aí a mesma indenização que foi paga à família do George Floyd, mais ou menos 27 milhões de dólares, né? Porque parece que as indenizações em relação a crimes como esse são ínfimos, são irrisórios, e agora a gente tem aí entidades, né, querendo exatamente que esse valor seja significativo. A Educafro Brasil e o Centro Santo Dias de Direitos Humanos é que estão aí com essa petição, e é possível, na sua opinião, que essa indenização seja paga, enfim, é importante, pelo menos, esse pedido de indenização. Qual que é o valor, né, da morte, né, de um negro no Brasil, né? Exatamente, né? Esse é um dos exemplos, dentre outros, em que a gente pode pensar uma forma de, entre aspas, né, efetividade acerca na luta contra essas questões, né? Não apenas apostando no sistema penal, né, mas em todas as instâncias, né? Eu gosto de citar um exemplo muito interessante, que é o seguinte: o Stokely Carmichael, ele dizia que quando ele ligava a televisão e ele via, por exemplo, o Tarzan matando os nativos, ele gritava: matem essas pessoas, matem essas pessoas. E aí depois ele percebeu que aquelas pessoas que ele dizia torcia pela morte eram como eles, ou seja, uma pessoa negra, né? Então, o papel de todas as instituições, passando pela escola, passando pela família, passando pela imprensa, tratando, combatendo essa questão do racismo estrutural, é fundamental. Exato, e a gente, falando em George Floyd, a gente lembra também as imagens, né, que a gente viu aqui sobre essa tortura do Genivaldo, e aquele mata-leão também foi dado antes de colocar exatamente essa câmara de gás, né, no caso, esse porta-malas que se transformou em câmara de gás, e esse mata-leão já não era para estar acontecendo, né? Exatamente, né? E a pergunta que fica é: até quando nós vamos conviver com isso, né? Eu que estou prestes a ter uma filha, me pergunto, né? Como é que eu vou me viver numa sociedade como essa, né? Com essa ausência de solidariedade e essa normalização de todas essas barbáries, né? Então, de fato, temos esperanças aqui, estamos lutando, né? E, enfim, acreditando que em algum dia, né, teremos uma democracia nesse país. E a importância de ir para as ruas, Jefferson, você que logo articulou aí no Rio de Janeiro, vamos para as ruas, vamos protestar a morte do Genivaldo dessa forma, né, pelos policiais da Polícia Rodoviária Federal. Como é que você também
ver, né, essa mobilização na rua é muito importante. A gente lembra, né, também do George Floyd, as pessoas foram para as ruas, inclusive no mundo inteiro, e aqui no Brasil, certamente você deve ter saído também em solidariedade a George Floyd, e outras manifestações virão também, vão ser programadas outras manifestações em relação a esse caso do Genivaldo? Sim, perfeito, né? A importância de ir para as ruas é, de fato, exercer o nosso direito, né? Mas é um dado interessante, eu, enquanto pessoa negra, costumo dizer, né, inspirado aí em várias lições de minhas ancestrais e meus ancestrais, que nós, na verdade, não lutamos porque queremos, né? Na verdade, a gente luta porque lutar é a forma pela qual nós encontramos de nos mantermos vivos num país em que quer a nossa morte a todo tempo, né? De fato, isso cansa, né? Os danos psicológicos e mentais oriundos dessa luta cansam, né? Mas não resta outra opção. E aqui é importante de dizer que não se trata apenas de uma luta de pessoas negras, né? Mas também, sobretudo, uma luta de pessoas brancas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é a substituição da solidariedade entre os brancos por uma solidariedade interracial, né? Então, acho que esse é um papel de todas as pessoas brancas e negras na luta contra o racismo estrutural. Exato, Jefferson, eu queria que você falasse também, né, chamou a atenção, você falou que vai nascer a sua filha, né, em breve, né, a sua preocupação, né, qual que é o Brasil, né, que nós teremos para ela, não sei se você já escolheu o nome, mas enfim, eu queria que você falasse dessa preocupação mesmo que você tem, né, para as próximas gerações, e também o que você já passou, né? Eu acho que você deve ter também passado discriminação, creio, né, na sua vida e até se formar advogado. Eu queria que você contasse um pouco a tua história. Eu sofro, digamos assim, de uma questão que somente por intermédio da psicanálise eu fui descobrir o porquê, né? Mas num determinado momento da minha vida eu estava com meus livrinhos, né? Eu tinha passado por um determinado concurso onde eu poderia escolher ali a primeira colocação. E lá chegando, né, carregando meus livrinhos, a pessoa perguntou se eu havia lido, né? Eu dissera que sim, né? E ela não acreditara. E aí eu não entendi o porquê. Ela pediu que eu abrisse o livro, né? E o meu livro não estava rabiscado. E ela falou: "Você não leu, porque o seu livro não está rabiscado." E eu pedi que fizessem perguntas, né? Enfim, e fui colocado à prova, né? Questionando a minha intelectualidade. E a partir daquele dia eu criei um trauma, digamos assim, que eu rabisco o meu livro de forma incessante, né? De forma até um tanto quanto patológica. E aí eu descobri que isso era uma forma inconsciente em que eu, né, queria provar a minha capacidade, né, a essas pessoas, né? Então, todos nós que vivemos numa sociedade como essa carregamos diversos traumas, né, que de fato não fazem sentido que carreguemos, né? E aí eu costumo falar aqui, né, as pessoas me perguntam muito sobre o papel das pessoas brancas, né, porque eu tenho a ideia de que é uma luta coletiva, né? E eu acho que uma frase que sintetiza muito bem é que todas as pessoas vivas hoje, brancas, não têm nenhuma culpa pelo aquilo que foi praticado lá atrás, né? De fato, não tem, né? Mas elas carregam um certo privilégio em relação a todas aquelas questões que foram praticadas lá atrás. Então, a partir disso, né, eu acho que isso reforça essa necessidade de uma luta coletiva em prol de um bem maior. Já tem o nome da filha? O nome da filha é Sarinha, né? Sara, né? A Sara, seja bem-vinda, Sara. E me fala uma coisa, como é que você está vendo também a repercussão internacional, né, que o caso do Genivaldo tem dado, né? A ONU está cobrando as autoridades brasileiras, né? Então chegou a ONU esse caso, e a importância, né, dessa cobrança internacional aqui internamente. Primeiro ponto, né, é interessante falar que isso, né, indo internacionalmente é uma vergonha, né, para o nosso país, para a nossa população ter que retratar situações como essa, principalmente de forma recorrente, né? Mas, por outro lado, também é importante essa pressão internacional a fim de que nós, em alguma medida, não mais aceitemos isso, né? Eu ressaltei aqui algumas vezes a minha preocupação de viver num local como esse. Eu me recordo de um fato muito marcante para mim, que foi lá na pandemia, no início não, já num determinado momento em que uma pessoa em situação de rua, vendo
inúmeras pessoas de máscara veio perguntar o que estava acontecendo, né? Ou seja, a pandemia já estava num certo grau, né, avançada, e aquela pessoa sequer sabia o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que isso é um sintoma dessa sociedade que nós vivemos, extremamente individualista, né, sem nenhuma solidariedade, a qual, de certa forma, assim não tem como continuar, né? Então, essa pressão internacional é muito importante também para agregar nessa luta. E durante a entrevista você disse, né, não existe barbárie sem legitimação, né? E eu queria que você analisasse, né, o governo Bolsonaro sobre essa ótica. O Bolsonaro, eu costumo dizer que o Brasil... Ótima pergunta, né? O Brasil seria uma espécie de sangramento em que nós colocamos um band-aid para tapar determinadas feridas, né? E essas feridas ficaram ali por muito tempo, apodreceram, até que em um exato momento elas foram expostas, né? Esse band-aid não mais segurou, digamos assim, né? Então, o Bolsonaro é justamente esse pus, né, vindo à tona e trazendo tudo isso que o nosso país, né, tentou de alguma maneira apagar por intermédio aqui, né, da democracia racial, né, dessa ausência de um Estado patriarcal e tudo mais, né? Então, eu acho que o Bolsonaro é justamente esse pus que foi tentado ser apagado, segurado com um band-aid, né, essa poeira colocada debaixo dos tapetes e que, por intermédio de uma ventania, veio à tona e nós tivemos que lidar com essa situação agora. E Jefferson, qual que é a tua expectativa em relação agora às eleições, né, de 2022, sobre justamente a segurança pública, a maneira como as polícias devem atuar, o que você espera? Não, nós estamos aqui diante de uma disputa entre civilização e barbárie. De fato, essa talvez seja a eleição mais importante da história do Brasil em todos os âmbitos, nacional, tanto quanto estadual, né? E a minha expectativa é, de fato, que nós possamos, de alguma maneira, pôr um basta em relação a isso, né? Um fato marcante, que eu acho que agora é, sobretudo, importante que nós tenhamos em mente, é essa importância da memória, né? De fato, o Brasil, infelizmente, ele lida muito mal com essa questão da memória, e um exemplo marcante disso foi a forma como a chacina do Jacarezinho, né, em que os coletivos, né, as mães, fizeram um memorial em homenagem, né, às vítimas e as mães, consequentemente, foi derrubado. Essa tentativa de apagar a memória, né, é algo recorrente em estados autoritários. Então, eu espero que essa eleição sirva para que nós possamos pôr um fim a pelo menos um recomeço de uma civilização nesse país. Você falando em chacina, vou terminar com essa questão também da chacina da semana passada, né, da Vila Cruzeiro, que inclusive teve a participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal, né, juntamente com a Polícia Militar. Também é um momento, né, trágico, né, para a sociedade brasileira, mais uma chacina com agentes do Estado promovendo essas mortes, né? Muito bom você ter tocado nisso, né? Uma das principais características da democracia é a limitação de poder. Você consegue saber se vive num Estado democrático ou não, analisando como o poder é controlado nessa sociedade e como as minorias são tratadas, né? Por que eu estou te citando isso, né? A Polícia Rodoviária Federal tem as suas competências delimitadas na Constituição, né? Teve um procurador aqui da República muito bom, Benoni, se eu não me engano, em que ele foi bastante irônico ao perguntar se havia alguma estrada ou rodovia federal ali dentro, né, do complexo da Penha para que justificasse a incursão, né, juntamente com da Polícia Rodoviária Federal, né? E ele pergunta, de forma irônica, ele diz: creio que deva haver algum beco federal, né? Então, de fato, essa atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, né, em total contrariedade aos ditames da Constituição, sinaliza um pouco dessa ausência de limites que nós vivemos no Brasil. Bom, Jefferson, a gente agradece aqui a sua participação e assim que tiver a data, né, da próxima manifestação, protesto contra a morte de Genivaldo, por favor, estamos aqui abertos à disposição para a gente divulgar
e quem sabe, né, o Brasil inteiro possa participar, né, em diversos locais dessa manifestação, a próxima que vocês devem promover. Tá bem, Jefferson? Já tem data, ainda não tem, né? Ainda não tem, querida, e eu espero que, enfim, estejamos todos juntos e juntas nessa, que não é uma luta apenas nossa, mas é uma luta de todo mundo contra o racismo estrutural. Perfeito. Obrigada, Jefferson. Um abraço para você, um bom dia e que Sara seja bem-vinda. Falamos aqui com o Jefferson Amadeus, advogado criminalista e integrante do Movimento Negro Unificado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.